Olá, bem-vindos ao Ponto de Vista. O ataque a duas escolas no município de Aracruz, que provocou a morte de professores e estudantes e deixou sequelas físicas e emocionais naqueles que conseguiram escapar com vida do atentado, revela uma cultura de ódio que vem se estabelecendo no Brasil. Esse discurso de intolerância, tão característico do nazifascismo, vem seduzindo não apenas adultos, mas jovens, como o de 16 anos, que foi o autor dos ataques. Uma das perguntas que todos fazemos neste momento é como chegamos a esse ponto e o que pode ser feito para reverter este quadro que ameaça não apenas a nossa democracia enquanto regime político, mas também todos os princípios de defesa da vida consagrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Perguntas que eu vou fazer para a professora Elda Bussinger. A Elda é pós-doutora em Saúde Coletiva pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutora em Bioética pela Universidade de Brasília, mestre em Direito e coordenadora dos programas de pós-graduação da Faculdade FDV. Professora Elda, seja bem-vinda ao Ponto de Vista. Prazer em tê-la mais uma vez aqui no programa. Muito obrigada, o prazer é meu, estou à disposição de vocês sempre. Professora Elda, por que essa cultura de ódio encontrou um terreno tão fértil aqui no Brasil? Na realidade, o Brasil é um país caracterizado por uma cultura violenta. Desde que o Brasil foi ocupado, porque nós não podemos falar em colonização, mas podemos falar em ocupação. Os portugueses ocuparam as terras brasileiras e o fizeram por meio de violência. Os índios foram fortemente violentados, eles foram massacrados, tiveram sua cultura massacrada, violência física, violência psicológica, todos os tipos de violência. Depois nós tivemos a continuidade disso com a escravatura, com a vinda dos africanos para o Brasil, que tiveram seus corpos violados, que tiveram massacres, que sofreram todos os tipos de violência. Então, dizer que o brasileiro é um povo cordial, isso não corresponde à realidade. Nós temos uma cultura baseada, sim, uma cultura racista, uma cultura machista, uma cultura que valoriza a questão das atitudes violentas, da masculinidade. Então, isso, na realidade, não é uma cultura de paz. Óbvio que nós agora encontramos um momento bastante propício, porque tínhamos um terreno fértil, já preparado para isso, mas havia todo um cuidado, uma cultura de que isto não surgisse, não emergisse, isso ficasse guardado. No armário. Essa expressão ela é bem propícia. A gente não usa, mas ela é bem propícia. Mas, de fato, quando nós tivemos a chegada ao poder de um governante como o Jair Bolsonaro, que não tinha nenhum pudor, nenhum cuidado, não se preocupava com nenhum dos ritos do cargo que ele tinha, e ele transmite para a sociedade, ele valida a violência. E esta violência, ela encontra esse terreno de uma sociedade violenta e que também, então, gostaria de agora livremente manifestar a sua violência. E esta violência, então, se manifesta pelo uso das armas, pela expressão de poder, o poder do exército, o poder da agressão aos negros, da agressão aos vulneráveis. Então, isso nós não podemos esquecer. A sociedade explode na violência. Esta violência emerge com a validação do Estado, com a validação do governante máximo do Estado. E ela, então, vai encontrar todo esse corpo social, esse tecido social já machucado pela violência, e ela encontra, então, uma sociedade que se submete a isso, que não encontra instituições que são ocupadas, que são esvaziadas, um processo profundo de desinstitucionalização
e agora, então, nós vivenciamos isso. É justamente nesse ponto que eu gostaria de tocar agora no meu questionamento, é que houve todo um discurso de desqualificação das instituições, em especial a instituição política, a instituição do judiciário também, ou seja, e também a questão do combate à corrupção, que de uma certa forma turbinaram esse sentimento que, como a senhora mesmo colocou, já estava meio que latente aqui na sociedade, não? A Lava Jato, que a princípio cooptou corações e mentes, na realidade ela foi uma estratégia política de ocupação do Estado, né? Então acho que isso que é importante que nós deixemos claro. A Lava Jato, o combate à corrupção, encontrou um desejo naquelas pessoas sérias, comprometidas, de que era preciso interromper o que havia no imaginário social do ponto de vista de corrupção. Mas ele o fez também por meio da corrupção. Então, acho que isso precisa ficar claro para nós. Quando nós temos, então, esta força, esse poder do juiz, o poder do Estado, o Estado que condena, o Estado que acusa, mas não o Estado que respeita as regras do jogo democrático. O Estado, há bastante tempo, não vem respeitando as regras do jogo democrático. E, nesse sentido, nós chegamos a toda uma desconstrução, descostura do nosso sistema de justiça, né? O próprio sistema de justiça se envolve, de alguma forma, nisso e fica impotente também para agir, porque essa cultura, ela não toma alguns, ela toma a todos, ela envolve a todos. E isto é gravíssimo, porque ela envolve numa questão que é glamurosa, a violência é glamurosa. Este glamour foi trazido para a violência, claro, por um governante máximo que deu esse espaço, né? Então, todos os decretos do ponto de vista da validação armamentícia, da validação do massacre discursivo com as mulheres, com os negros, isso ficou possível, validado na nossa sociedade. Ou seja, a violência foi validada e aceita. Pois é, o jovem que foi o autor dos ataques às escolas aqui no Espírito Santo, ele não operou sozinho ao praticar estes crimes, não? Ele não operou sozinho. O Brasil tem várias células, vários núcleos nazifascistas. Isso está identificado, as pesquisas já identificaram esses grupos, eles existem, eles são fortes, no Espírito Santo tem esses grupos se capilarizam por meio das redes sociais, e isso é possível de controlar esses grupos, mas é muito difícil. O problema é que essa cultura invade as casas e os próprios pais validam e retransmitem esta cultura da violência. Agora, de que forma esses grupos estão se articulando aí em redes, né, nas redes sociais? Primeiro, eles são profundos conhecedores destes mecanismos do mundo virtual. E a sociedade como um todo não é. No máximo, a sociedade se aproxima do WhatsApp, se aproxima do Instagram, mas, na realidade, esses grupos têm autoconhecimento dos mecanismos, das redes e como elas funcionam. Esses grupos estão articulados, esses grupos são patrocinados e esses grupos vêm se expandindo no Brasil de forma a que hoje nós vivemos uma situação de ataque profundo à democracia em função destes mecanismos. O medo também tomou conta da sociedade. Agora, essa é uma articulação que ela não está no Brasil, mas ela veio de fora e encontrou um terreno propício aqui no Brasil, que é a extrema-direita, né? Que vem se constituindo aí em outros países também, a exemplo do que vem acontecendo aqui no Brasil, não? Exatamente. E tudo isso, nós não podemos nos esquecer que isso está atrelado a um sistema financeiro, né? Interessa ao sistema financeiro que as sociedades vulneráveis sejam cada vez mais vulnerabilizadas. Então, nós não podemos esquecer que isso faz parte também de um sistema ultracapitalista que fomenta toda esta cultura da violência e do extermínio. Essa seria então uma das causas desse crescimento, dessa expansão do pensamento de extrema-direita, não apenas no mundo, mas aqui no Brasil. Não tenho dúvida nenhuma. Basta que nós
Vejamos as estatísticas. Os ricos ficaram mais ricos. Nós temos 1% da população que concentra toda a riqueza mundial. E no Brasil isso não é diferente. Os ricos enriqueceram e os pobres empobreceram. Isso faz parte de um controle do Estado por meio da extrema-direita. O problema não é o conservadorismo, o problema não é termos visões diferentes, direita, esquerda, isso faz parte do jogo democrático, isso é até saudável, salutar. Né? O problema é quando o Estado é tomado pelo poder econômico e o poder econômico, então, se apropria das instituições, se apropria dos corações, das mentes e passa, então, a ser agora sustentado por aqueles que ele próprio destrói. Então, o capital, ele produz pobreza, produz miséria e produz fome. E, ao mesmo tempo, ele é sustentado por estes que ele produziu. Agora, o curioso nessa história toda é que, geralmente, esse discurso de ódio que é propalado contra essas ditas minorias, negros, homossexuais, enfim, mulheres, né, muitas vezes acaba encontrando nesses segmentos uma caixa de ressonância. Existem pessoas que estão nessa condição de vulnerabilidade e que apoiam esse tipo de discurso. Sim, apoiam. No Brasil, o governo de ultradireita que tomou conta do país e que nós estamos nos livrando dele em poucos dias, ele encontrou eco nos negros que ele próprio ataca, nos pobres que são odiados, nos gays e em todas as pessoas que são já e que sofrem exclusões sociais. Eles acabam apoiando de alguma forma, essas ações e esse governo e incorporando suas práticas. As práticas violentas são incorporadas, né? Elas encontram, e esse é um desejo numa sociedade impotente, altamente vulnerabilizada, essas pessoas se sentem potentes com uma arma na mão, potentes provocando medo, porque o medo também é algo que, como diz o estuprador, ele se alimenta do medo da vítima, né? Então, acho que isso nós não podemos nos esquecer. Essa tragédia lá em Aracruz, ela pode se repetir? É um sinal de alerta? Claro, sim. Nós precisamos estar preparados, porque nós teremos que nos haver nas próximas décadas, eu não digo nem nos próximos anos, porque a sociedade está armada, muito armada, as pessoas não têm uma preparação para isso, não é verdade? Esse armamento da sociedade e esta cultura da violência, elas se expandiram, elas saíram do controle, mesmo aqueles que a fomentaram, hoje estão reféns desta sociedade armada, violenta, controlada pela milícia, controlada pelo tráfico e agora tendo nas mãos, tendo uma sociedade armada, despreparada e uma sociedade extremamente sofrida. E grupos neonazistas totalmente articulados, né? Aqui no Brasil, que é um tempero ainda mais perigoso aí nesse caldeirão, né, que está se desenhando, né? Não fossem as milícias, não fosse o tráfico, nós hoje temos estes grupos nazifascistas que estão incorporados e que penetraram nas instituições. Nós temos instituições hoje que estão comandadas por esses grupos e nós não podemos nos esquecer disso. Elas fazem parte do Estado. E alguns integrantes, incluindo o próprio presidente Bolsonaro, mas integrantes também do governo, em determinadas lives, em determinados acontecimentos, reproduziam alguns símbolos bastante característicos do nazismo, não? O ministro da Cultura fez isso, com símbolos nazistas. O presidente, com os que estavam ao seu redor tomando um copo de leite, também é um símbolo nazista. São vários os símbolos nazistas. Estes símbolos estão nas escolas, esses símbolos estão em grupos de estudantes de classe média alta e de classe alta, e que esses símbolos são utilizados por eles como antes eram utilizados os símbolos das grandes marcas, não é, do complexo econômico. Agora, é impressão
houve uma certa leniência ou omissão por parte dessas instituições hoje, não apenas o judiciário, mas também polícia, enfim, com relação à formação dessas células nazistas, milícias, enfim, toda essa rede criminosa que se apoderou, né, não apenas do espaço público, espaço político, né, mas também encontrou eco, caixa de ressonância na sociedade. Encontrou nas igrejas. Sim, nas igrejas. As igrejas foram cooptadas, igrejas comandadas por líderes sem nenhum patamar ético, elas foram cooptadas, os líderes conduziram uma massa enorme de fiéis, não é verdade? Crentes, pessoas sérias, comprometidas, que foram cooptadas por lideranças inescrupulosas em nosso país e que alimentaram essa cultura violenta. As instituições de ensino, muitas delas não estavam preparadas e também se recolheram. Espaços de crítica, de reflexão, como as universidades, sofreram também esse processo e a sociedade como um todo se acomodou e o medo acomoda. Nós não podemos esquecer disso. As próprias instituições do sistema de justiça também, de alguma forma, passaram por esse processo, ou algumas de reprodução desta violência, ou de imobilização por conta do temor, do medo de enfrentar, da exposição. Eu acho que é hora de, em 2023, nós pensarmos que é preciso recuperar a nossa coragem de denunciar, a nossa coragem de falar, porque não é fácil fazer um discurso como esse que nós estamos aqui nesse momento. Agora, professora Elda, pergunta de 1 milhão, como é que se desconstrói esse discurso de ódio, não apenas do ponto de vista institucional, mas do ponto de vista de conscientização da sociedade? Bom, em primeiro lugar, me parece que nós temos que chegar à sociedade, às escolas, nós temos que não ter medo de enfrentar isso dentro das igrejas, nós precisamos sair da nossa zona de conforto. É preciso que o Estado brasileiro, é preciso que o novo governo assuma uma posição de políticas públicas, de garantia de direitos sociais, garantia do direito à saúde, garantia do direito à educação, que as escolas tenham espaços para reflexão, para debate. É preciso que seja neutralizado todo e qualquer discurso de valorização da ditadura, de valorização do Exército assumindo posições em órgãos públicos. O Exército tem que estar restrito ao Exército, a sua missão. O Exército não pode se apropriar da política pública. O lugar da política não é o lugar do Exército. Agora, professora Elda, nós temos aí um cenário bastante adverso, porque nós temos um Congresso majoritariamente conservador e afinado, né, com esse discurso, muitas vezes de ódio, belicista. Temos também um novo governo que chega com os cofres praticamente vazios, né, o país numa situação econômica muito complicada, ou seja, é uma situação bastante adversa. E ainda tem parlamentares eleitos ou reeleitos que já estão propondo anistia para essas pessoas que estão aí, sejam elas da sociedade civil ou representativas com algum cargo, que estão aí em frente aos quartéis, nas ruas aí pedindo a ditadura militar. Os próximos anos serão muito difíceis. É preciso recuperar a esperança, mas é preciso saber que nós teremos que ter uma resiliência enorme para suportarmos as dificuldades dos cofres vazios, para suportarmos a quantidade de vulneráveis, de reverter a questão da fome, de reverter a questão da miséria que o nosso povo vive, de reverter os estragos feitos na educação, os estragos, as pessoas, os chamados sequelados da Covid, as famílias que foram desfeitas na Covid. Há um trabalho infindável a fazer e isso vai provocar, inclusive, uma insatisfação daqueles que acharam que o milagre aconteceria a partir de janeiro de 2023. O milagre não vai acontecer em 2023. É um processo lento de reconstrução do país, é um processo lento de ruptura, de fissurização desta
cristalização que nós temos hoje da violência. Agora, é importante que o Brasil não faça o que fez na ditadura militar. Anistia nunca mais. Nós, vivemos agora, nos últimos anos, com esse crescimento da ultradireita, no Brasil ele tem nome. No Brasil ele tem nome, que foi a anistia. Nós não poderíamos ter feito anistia naquele momento. E hoje nós temos que ter uma responsabilização de todos que cometeram crimes. A política não pode ser... A política é o espaço das negociações, claro, mas a política não pode ser o espaço da anistia, não pode ser o espaço de validação dos crimes cometidos. O Brasil não vai se recuperar se houver uma anistia. O presidente Lula tem uma responsabilidade, mas todos aqueles que apoiaram a candidatura nesse momento crítico que nós vivíamos, que foram, muitos deles, que apoiaram a própria candidatura do presidente que sai, e que agora viram o estrago que foi feito. Mas eu não tenho dúvida alguma que, se nós vivenciarmos uma nova anistia, nós não nos recuperaremos. Agora também nós temos, enquanto cidadãos, pais, educadores, de fazer também o nosso dever de casa, não é? O nosso dever de casa é como a Unesco trabalha, é construirmos uma cultura da paz. E a cultura da paz, ela passa pela mediação no judiciário, ela passa pela mediação nas escolas, ela passa por reaprendermos, não é verdade, a conviver com o outro. A própria cultura da virtualidade tem nos tirado a possibilidade dos encontros onde os afetos são trabalhados. E aí, nesse sentido, eu acho que nós precisamos ressignificar a importância também das redes sociais, porque nós precisamos nos encontrar com as pessoas, sentir os abraços, o carinho, o olhar, e não apenas vivermos uma cultura que é irreal, não é verdade? Que é completamente irreal, que é a cultura das redes sociais. Nós precisamos pegar o que ela tem de bom, mas nós precisamos abandonar aquilo que ela tem de trágico para a sociedade, para a democracia. Que em 2023 seja o ano da reconstrução e também do restabelecimento desses afetos, né, que foram tão perdidos, né? Sem dúvida. Ou tão desvirtuados. Sem dúvida. Mas eu acho que o povo brasileiro tem uma capacidade enorme de se ressignificar. E eu acredito nisso. Eu sou educadora há 40 anos, há mais de 40 anos. E eu tenho a firme convicção de que a educação é um espaço adequado para que as pessoas possam, refletindo sobre as suas próprias vidas, sobre o significado de viver, de ser feliz, de ser cidadão em uma democracia, nós podemos mudar essa realidade. Eu tenho esperança disso. É difícil, mas não é impossível. Professora Elda, como sempre, é um prazer ouvi-la, né? Contar aí com todo o seu conhecimento, com toda a sua sensibilidade. Realmente, vamos torcer para que 2023 seja um ano muito bom em todos os sentidos, porque precisamos de paz, precisamos de respeito e, principalmente, né, precisamos de justiça social, porque se não houver justiça social, dificilmente conseguiremos paz, conseguiremos respeito, né? Não adianta poucos terem tudo e a maioria não ter nada. Nós não podemos ser felizes tendo tudo se tem milhares de pessoas passando fome e necessidade. Professora Elda, muito obrigado. Prazer, muito obrigado mesmo. Espero, em 2023, contar aqui com a sua presença aqui no Ponto de Vista, que é sempre uma satisfação. Prazer, é todo meu. Pois é, eu agradeço também a sua audiência, a sua companhia. Lembrando que na semana que vem estaremos de volta em mais um Ponto de Vista. Até lá!